Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Elmo Bastos e aqui é o nosso local de encontro onde a gente pode falar de tudo um pouco, então fica à vontade, porque aqui a casa é sua. Bem, gente, o que eu quero falar para vocês hoje é muito simples. Na verdade, é o que eu já venho fazendo aqui no canal. Eu quero falar sobre o medo e como ele pode causar um dano emocional profundo em nós. E como a gente resolver essa questão do medo? O medo, ele é natural, né? Ele faz parte das nossas vidas, ele é um alerta porque diante do perigo, o medo, ele faz com que a gente reaja de alguma forma. E a gente é um instinto de sobrevivência. Mas só que o medo, ele pode também trazer alguns danos emocionais, mesmo não, essa situação, né, essa pandemia vai acabar e eu acredito que vai ser logo, mas os resquícios e as consequências do medo pode trazer alguns transtornos emocionais e pode levar muito tempo para ser resolvido. Então é muito importante a gente ficar atento a partir de agora, né? A partir de agora, nos sinais, porque nós somos o termômetro. Eu conheço o meu estado emocional, então, por exemplo, no dia em que o presidente daqui de Portugal, ele anunciou o período de quarentena, foi que realmente a minha ficha caiu, né? Eu tive a noção do que estava acontecendo, porque até então, apesar da Itália ser muito próximo, mas era algo distante que não estava no meu dia a dia. E quando eu vi aquele anúncio em que realmente foi decretado um estado de emergência, aí a minha ficha caiu e o medo tomou conta. E em mim, quais foram as consequências do medo? Nessa noite, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei triste. Eu fiquei ansioso. Eu fiquei com taquicardia. Eu tive dificuldade de dormir. Praticamente, eu varei a noite preocupado. E o medo era muito forte. Aí eu fiquei com medo da minha família no Brasil. Eu fiquei com medo dos meus amigos. Eu fiquei com medo da minha própria vida. Mas no dia seguinte eu parei e comecei a refletir. Eu falei assim, ok, é algo real, mas o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que manter a calma, eu tenho que começar a pensar sobre isso. Não negar. O medo, ele tem que ser acolhido. Não adianta você negar o medo e dizer, não, imagina, eu não estou com medo. Não, se você está com medo, assuma, acolha esse medo e você, a partir do momento que você acolhe, você vai saber como lidar com esse medo e saber quais são os seus limites. Eu soube qual era o meu limite. Então, no dia seguinte, quando eu parei para pensar sobre esse medo, eu falei assim, ok, então eu consigo dar conta dele sozinho. Então eu comecei a trabalhar a minha mente, comecei a pensar no que tinha de positivo por trás de toda a quarentena. Então eu comecei a pensar nas relações que poderiam ser mais próximas, em que as pessoas poderiam desacelerar, porque as pessoas estavam muito aceleradas em conquistar as coisas, e muitas vezes deixavam as relações pessoais de lado. Eu comecei a tirar algo positivo, se é que a gente consegue tirar. Mas sim, a gente consegue. A gente tem que olhar com outro olhar e não com olhar de derrota, de que está tudo acabado. Não, nós estamos numa luta e nós vamos vencer. Então, quando a gente acolhe o medo, a gente sabe exatamente, a gente consegue perceber qual é o meu limite. Então, tem pessoas que conseguem, por quê? Porque esse medo está causando ansiedade, está causando tristeza, tá angústia, taquicardia, mas é algo que eu ainda consigo administrar. É algo que ainda é brando. Não está atrapalhando a minha vida, ou seja, não está paralisando. O medo não está paralisando a minha vida. Então eu consigo ainda administrar. Mas tem situações que você não consegue. O medo te paralisa. Então você percebe que durante a quarentena você já há 10 dias, 15 dias que você não dorme direito, e você começa a mudar completamente os seus hábitos alimentares, ou você começa a comer demais, ou você passa a ter um hábito, se você bebia socialmente, você passa a beber todos os dias, né? A ingestão de álcool, ou então se você fumava esporadicamente, você agora fuma diariamente. Então você começa, por causa da sociedade, você começa a ter alguns hábitos que pode trazer grande prejuízo para a sua saúde. E isso que pode acontecer?
o medo faz com que baixe o seu estado imunológico e você pode desenvolver outras doenças, como doenças cardiopatas, você pode se tornar cardiopata, você pode se tornar diabético. Então é muito importante você prestar atenção nos sinais e como você vai administrar isso. Então o primeiro passo é você assumir esse medo e compartilhar com as pessoas, conversar com seus amigos, conversar com a sua família. Essa troca é muito importante, porque é como se fosse um alívio. Então, a partir do momento que eu compartilho com o outro tem uma oportunidade de conversar sobre aquilo e talvez trazer um outro olhar que eu não imaginava, porque eu estava sobre a ótica do medo, eu estava sobre a ótica do pavor. Então, talvez o outro está numa situação um pouco mais tranquila, né, mais confortável, então ele pode trazer um olhar diferenciado para você. Então, é muito importante compartilhar com a família, com os amigos, e ainda assim, se você percebe que você não está conseguindo dar conta, administrar isso, busque uma ajuda. É momento de você buscar uma ajuda psicológica. Mesmo nesse período de Covid, você pode fazer a terapia online. Existem milhares de profissionais capacitados que podem fazer sim um atendimento online. Se você já fazia terapia antes, combine com seu terapeuta para fazer um acompanhamento à distância, online. Assim você vai administrando, você vai compartilhando e falando sobre os seus sentimentos. Aqui no canal eu já falo sobre depressão, falo sobre ansiedade, mas hoje especificamente eu queria focar nessa questão do medo e de como você pode acolher esse medo para você perceber se você dar conta ou não dos sentimentos que esse medo está causando em você. E se você está tendo um hábito que você percebe que é um hábito ruim, por exemplo, beber demais, fumar demais, comer demais, que aí você passa a comer muito doce porque você de alguma forma se torna ansioso e você acaba tendo um distúrbio alimentar. Então isso vai ter uma consequência no futuro. Nós vamos, com fé em Deus, não vamos ter nenhum problema com o vírus, mas e depois? Como é que vai ser a nossa saúde depois? Então já se prepare desde já. É muito importante você ter uma saúde bacana para você enfrentar tudo isso. Porque logo, logo nós vamos voltar à normalidade. Mas você precisa estar com a sua saúde em dia, tá bem? Mas não fique, você não está sozinho nessa. Todos nós estamos no mesmo barco, tá bem? Fica bem, vai passar. Vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo. Eu tenho muita certeza disso. Eu tenho muita, não somente fé e esperança, eu tenho certeza absoluta, tá bem? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Vai ter muito conteúdo bacana aqui. Eu estou indo um pouco devagar, né, na produção dos vídeos, porque eu tenho que respeitar também o momento de cada um. Mas eu queria trazer para vocês hoje aqui para falar sobre o medo, tá bem? E pare e pense e comece a perceber com o que o medo está causando no seu dia a dia. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Eu sou Elmo Bastos, eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau.